Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomami, as dicas da Fafá. E hoje trago-vos os vários tipos de capas que podem usar com as vossas fraldas reutilizáveis. São muitas, ou seja, há muita variedade, há muito por onde escolher, depende daquelas que são as vossas preferências. Vamos lá vê-las então? Começo com aquela que é a mais tradicional ou a mais conhecida, a capa em PUL, ou seja, Polyurethane Laminate. Eu peço desculpa, não sei dizer em português, não me atrevo, mas é aquele material que vai fazer com que a capa fique impermeável. É uma capa, tal como uma fralda de bolso, por exemplo, teria aqui o bolso, só que esta só tem esta parte. É uma opção muito interessante porque seca em segundos. Em segundos não direi, mas em minutos seca com certeza. Pode ser utilizada até 3 vezes, se não tiver cocó, claro está. Basta passar uma toalhita ou então, pura e simplesmente, arejar da manhã para a noite, se utilizarem durante a noite, ou deixar arejar um tempinho. Se a fralda não estiver molhada, basta pura e simplesmente mudar o absorvente. E como é que a podemos utilizar? Ou com uma pré-dobrada a servir de absorvente, ou uma musselina a servir de absorvente, ou com uma fralda ajustada. Vai impermeabilizar aquelas que já não são impermeáveis. Este modelinho é o Excalibur, da Blueberry, há uma edição limitada porque eu gosto muito da história do Rei Arthur. Isso sou eu que sou geek. Vamos então ao Soaker de lã, um modelo também bastante conhecido. Aqui entramos na gama das capas de lã. E muitas mães perguntam, mas ó Fafá, a lã é impermeável? A lã por si só não é impermeável, ela precisa de um processo que se chama lanulização, ou seja, vamos colocar a lanolina, sim, aquela mesmo que as mamães colocam nos mamilos gretados, exatamente esse tipo, que forma uma barreira antibacteriana e impermeabiliza a fralda. Isto também faz com que uma capa de lã não precise de ser lavada cada vez que a utilizamos. Basta arejar. Normalmente é uma solução tida mais para a noite. Basta arejar a capa durante um dia e acreditem que não cheira e também não fica molhada. Prometo um vídeo sobre a lanulização um dia destes, prometo. Esta capa aqui é muito interessante porque ela é uma fibra natural e é respirável. Posta por cima de uma fralda em bambu ou em algodão, também respirável, é uma opção muito interessante para um bebê que seja mais sensível, por exemplo. Além disso, não vai cheirar, como eu disse. Como é que nós percebemos que ela está a precisar de ser lanulizada novamente? Quando ela começar a ficar úmida, ou quando sim, o cheiro não desaparecer ao final do dia. Mas isso ainda demora umas boas semanas. Eu diria lavem-na mais ou menos 2 em 2 semanas, não utilizando todos os dias, claro. Se utilizarem todos os dias, lavem-na mais ou menos 4 dias depois, 5, à mão. É uma opção muito boa. Eu gosto muito. Eu era cética, admito, mas agora sou fã. Pronto, esta vem por tamanho. É da Celuma esta. Este é o tamanho para bebés acima dos 10 kg. Elas servem mais ou menos dos 5 ao 10, dos 10 aos 15. Pronto, também não precisam comprar muitas. Vamos então ao outro tipo de capa. Capa calção, desta feita em polar. Eu experimentei esta pela primeira vez recentemente. Não conhecia as capas polares e gostei. Dá a ideia que elas talvez sejam um pouco mais quentes, portanto eu deixo esta opção para o inverno. Esta é de uma marca portuguesa chamada Kings of My Castle e as capas em calção são muito boas para uma fralda ajustada que tenha as pernas mais largas, porque vai tapar, ao contrário de, por exemplo, esta que já tem a perna mais fininha ou aquela primeira que eu vos mostrei, que muitas vezes não vai tapar essa perna. Tenham atenção ao formato da vossa fralda ajustada no momento de comprar uma capa. Capa calção. Outro tipo de capa calção, desta feita em PUL, portanto, o mesmo material da primeira que vos mostrei, mas no formato de calção para aquelas tais ajustadas. É fininha, é uma excelente opção para quem quer despachar. Isto rapidamente, se passa uma toalhita, dá para utilizar até 3 vezes, lava-se e seca, está pronta para usar nesse mesmo dia. Portanto, é uma muito boa opção para quem quer poucas capas e quer rodá-las muitas vezes. Esta aqui é da marca checa Anavi, uma marca que tem uma boa relação em termos de preço-qualidade. E os padrões são assim qualquer coisa. Tenho aqui mais 2 versões calção, mas desta feita em lã. Portanto, tais como as PUL ou as Polar, são boas para uma ajustada que tem umas pernas um pouco mais largas. E refiro aqui, esta é 100% em lã merino, tem de ser lanulizada. Esta é lã com mistura de algodão, portanto é lã no seu interior
e no exterior ela tem algodão. De qualquer forma, é lanolizada também. E esta aqui faz pandan com as fraldas, ou seja, a Anavi, esta é da Anavi, mais uma vez. E esta marca tem calções iguais às fraldas, para quem gosta de fazer pandan. Esta é da Dizana, uma marca alemã que também faz fraldas tricotadas e também uma excelente opção em termos de preço-qualidade. Aliás, tanto uma como a outra são excelentes opções em termos de preço-qualidade. Agora vou demonstrar algumas maneiras como podem utilizar estas capas, quais o tipo de fraldas com as quais podem utilizar. E para isso vou buscar mais uma vez o nosso amigo Tobias. Está aqui, já à nossa espera e com a fralda pronta para ser mudada. Portanto, vou buscar também uma fralda pré-dobrada. Esta é da marca portuguesa IF Shangri-La e podem utilizá-la pura e simplesmente assim, dobrada em 3 e com uma capa como esta. Uma opção muito fácil, muito simples, muito versátil. Colocam o absorvente dentro da fralda e colocam a fralda no bebê. Portanto, pegaríamos aqui no Tobias e colocaríamos. Esta fralda é um bocadinho grande para ele, mas de qualquer forma, para vos dar a ideia de como ficaria, pronto. Aqui está uma maneira simples e económica de terem fraldas reutilizáveis. Outra maneira, parecida, mas não igual, é fazer a dobra, por exemplo. Eu só sei fazer a dobra do anjo, admito, porque eu não sou muito de utilizar as fraldas assim. Mas, mais ou menos alguma coisa assim deste género. Colocamos o bebê, fechamos a fralda. Parece mais difícil do que aquilo que é, na verdade. E fechamos com um snappy. Como eu referi, esta fralda é da marca portuguesa IF Shangri-La. E pronto, está fechadinha e depois colocamos a capa. Também, mais uma vez, fica uma fralda impermeabilizada com uma capa. Eu coloquei esta porque esta realmente é a opção mais simples para este tipo de fraldas. Pronto. Não liguem aos ajustes do tamanho, isto é mesmo só para exemplificar. Eu teria de ajustar muito esta capa ao Tobias. Pronto. Outra forma como nós podemos utilizar as capas, vamos retirar esta aqui, vamos lá ver. Ah, está limpinha, o Tobias não se sujou hoje. Temos então aqui uma fralda ajustada, toda ela é absorvente, esta é da marca Petit Loulou. Já tem aqui o liner posto e tudo, colocamos a fraldinha no Tobias. Eu estou a pôr ao contrário da maneira como eu costumo pôr. Eu costumo ter a cabeça virada para aquele lado, portanto, peço a vossa paciência. Pronto, temos aqui a fralda colocada e vamos utilizar, porque não este? Este coitadinho, isto é 3 vezes o tamanho dele, mas só para vos dar uma ideia de como ficaria. E só porque eu gosto de lamas. Vamos pôr então. Temos de ter cuidado com o bebê, claro. Se eu puxar esta zona. Às vezes é mais fácil pô-los de pé e colocar os calções, por isso é que eles chamam pull-ups. Coitadinho, este fica com ela até aqui às axilas. Mas pronto, já está. O Tobias está pronto para uma siesta mais longa ou então para uma noite com esta fralda ajustada mais uma capa de lã. Uma combinação perfeita para a noite. Espero que tenham gostado deste vídeo, desta demonstração dos vários tipos de capas que existem e que podem encontrar no mercado. Escolham aquela que seja mais fácil para a vossa família, que mais se adapte à vossa rotina. Todas elas têm as suas vantagens e desvantagens, ou porque temos de as lanolizar, ou porque se calhar não são tão respiráveis, mas todas elas funcionam muito bem. Lembrem-se de subscrever o meu canal para não perder qualquer tipo de conteúdo, ativem as notificações, gostem, comentem, partilhem com os vossos amigos e cá nos vemos para a semana com mais um vídeo. Beijinhos e até lá!